A bênção sacerdotal, aprendendo com as bênçãos recebidas durante a divina liturgia. Talvez as pessoas fossem com mais fervor e intensidade para a igreja se compreendessem melhor todo o valor e o significado das bênçãos que o sacerdote profere sobre o povo de Deus durante a divina liturgia. A bênção sacerdotal é de um valor enorme para a igreja. Por entre as bênçãos do atual mercado religioso e a suposta autoridade de expressões como "eu te abençoo, meu irmão", ela é a única forma da bênção de Deus ser instrumentalizada correta e legitimamente. O significado da bênção sacerdotal remonta ao Antigo Testamento, quando os sacerdotes impunham o nome de Deus, impetravam o nome de Deus sobre o povo de Israel através dela. Ao final do culto, lá no antigo tabernáculo e posteriormente no templo de Salomão. Mas isso passou. Passemos a estudar então a bênção sacerdotal durante a divina liturgia, a liturgia cristã ortodoxa. Inicialmente, há 5 bênçãos, as 5 bênçãos preparatórias. Hoje, a igreja inicia o culto com a súplica "Abençoa, mestre", e o sacerdote abençoa, respondendo: "Bendito seja o nosso Deus, agora e sempre, pelos séculos dos séculos". O sacerdote, igualmente, abençoa quando começa a preparação do cordeiro para o sacrifício e quando são rememorados a água e o sangue que saíram do lado de Cristo como símbolos do santo batismo e da santa Eucaristia. Esse é o início daquela parte da divina liturgia chamada protese, a rememoração da ação divina antes da fundação do mundo e ao longo da história da salvação dos homens. Mais adiante, o sacerdote abençoa o incenso, pedindo que a graça do Espírito Santo seja derramada sobre a igreja e incensa, finalmente, a mesa da oblação com a bênção: "Bendito seja o nosso Deus, pois assim se cumpriu a sua santa vontade. Glória a ti, Senhor". Eis as 5 primeiras bênçãos da divina liturgia. Elas não são vistas pelos fiéis, mas serve de grande consolo sabermos que estão sendo proferidas em favor de todo aquele que ingressa nos santos mistérios da igreja por meio de uma digna participação neles. A bênção sacerdotal, então, nos insere em tão gloriosa participação, lugar da comunhão com o sacrifício eterno por meio do batismo e da Eucaristia e do derramamento do Espírito Santo sobre o incenso, que, segundo a revelação do Apocalipse, é a oração dos santos, que completa a santa oblação, o único sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Não é, pois, pequeno o valor da bênção sacerdotal, e seu significado não é menos importante.
e nós nem aprendemos ainda o seu pleno significado, que é mais especificamente revelado durante aquela parte da Divina Liturgia de que os fiéis tomam parte. Assim vejamos as 14 bênçãos litúrgicas. A bênção sacerdotal aparece pela primeira vez já no começo da Divina Liturgia, naquele momento em que o padre levanta o Santo Evangelho dizendo: Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Você já notou que as cortinas e as portas reais estão abertas durante essa bênção? Isso simboliza a revelação dada à Igreja a respeito da Santíssima Trindade, por quem a Igreja tem acesso aos céus, bendizendo-a e glorificando-a eternamente. O acesso a Deus finalmente está franqueado, e isso já no início da Divina Liturgia, com a bênção sacerdotal. A segunda vez em que a bênção sacerdotal ocorre é durante a procissão do Evangelho. Ela se dá naquele momento em que o padre beija o Evangelho e traça o sinal da cruz em direção às portas reais, entrando em seguida com anjos e santos para celebrar os santos mistérios da nossa fé santíssima. A terceira vez é na hora em que o padre abençoa o momento do Trissagion, o Trissagion. Isto é, aquela hora em que cantamos em grego Agios o Theos, Agios Ischiros, Agios Athanatos, eleison imans. E até se canta também em latim e se traduz cantando em português, não é mesmo? A quarta vez é na hora em que o padre vai atrás do altar, de onde ele recorda a proclamação ouvida pelos discípulos no cenáculo e por Adão no Hades, que ouviu Cristo dizer: a paz esteja convosco. A partir de então, a bênção sacerdotal passa não somente a bendizer o Senhor, mas a trazer de suas bênçãos sobre as nossas vidas. No caso, a paz que invade a igreja, adentrando o coração dos fiéis, à medida que a epístola e o Santo Evangelho são lidos. Momento em que tanto aquele que lê a epístola como aquele que lê o Evangelho recebe antes a bênção sacerdotal. A quinta vez é quando o padre, em frente ao altar, diz: Sapiência, de pé, escutemos o Santo Evangelho, abençoando em seguida: a paz esteja convosco. A sexta vez é no momento do beijo da paz entre os sacerdotes no interior do santuário, antes de toda a igreja rezar o credo, e isso para que a igreja o confesse. A sétima vez é no glorioso momento da anáfora eucarística, logo depois das palavras de pé, com atenção, respeito e temor, para oferecermos em paz a santa oblação. Aqui é a bênção apostólica, que é especificamente proferida pelo sacerdote, invocando a graça do Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sobre os fiéis, a fim de participarem dignamente da Santa Eucaristia, na qual o Padre abençoa o pão sagrado, o Santo Cálice, e a ambos pela invocação do Espírito Santo. Eis o ponto mais alto da divina liturgia da Igreja.
A oitava vez é na hora em que o povo é abençoado com as palavras: que a misericórdia do nosso Deus, cheio de majestade, Salvador Jesus Cristo, esteja sempre convosco. A nona vez é após a oração do Pai Nosso, pela repetição das palavras: a paz esteja convosco. A 10ª vez é quando as cortinas se fecham e o Padre abençoa secretamente os fiéis, dizendo: bendito seja o fervor dos teus santos, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Eis a bênção em que a água fervente é acrescida aos santos dons durante a celebração do rito eucarístico, simbolizando assim a nossa participação no sacrifício para a salvação do mundo. O bendito momento, eis o bendito momento em que o nosso sacrifício pessoal é unido ao de Cristo e nele aperfeiçoado. A 11ª vez acontece após a Santa Comunhão com a bênção: salva, Senhor, teu povo e abençoa a tua herança. A 12ª vez é na hora em que os santos dons são elevados ao final da liturgia com as palavras: bendito seja o nosso Deus, agora e sempre pelos séculos dos séculos. A 13ª vez vem explícita com as palavras: a bênção do Senhor na sua divina graça e no seu amor pelos homens desça sobre vós em todo o tempo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. E a 14ª vez é a bênção final, na qual o Padre sai pelas portas reais e, voltado para o povo, eleva a Santa Cruz, proferindo que o Senhor, nosso verdadeiro Deus ressuscitado dentre os mortos, pelas orações, e assim continua e profere toda a bênção. Assim sendo, queridos, são 14 as bênçãos recebidas pelo povo de Deus durante a divina liturgia, sem contar, é óbvio, aquelas 5 bênçãos preparatórias de que falamos. Não são poucas as bênçãos perdidas, portanto, por muitos que ali, porventura, não estejam. Ou, quem sabe, essas bênçãos sejam, ao menos, parcialmente recebidas por eles. Em suma, a bênção sacerdotal no acesso ao reino da Santíssima Trindade ao início da liturgia, na procissão de entrada do Evangelho, no sagrado canto angelical do Trisagion, o 3 vezes santo, para a leitura da epístola, para a leitura do Evangelho, para a confissão do credo, para a celebração do rito eucarístico, na invocação da misericórdia divina sobre os participantes, após o Pai Nosso, em nossa união ao santo sacrifício, após a Santa Comunhão, na elevação dos santos dons, na invocação final da bênção do Senhor sobre o povo e na bênção final proferida pelo sacerdote sobre o povo de Deus e mediante a intercessão dos santos.